Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o filme Lobos. Ele é um filme de ação protagonizado por George Clooney e Brad Pitt. A nota no IMDb é uma nota boa, ele tem 6.5 de 10, ele é dirigido por... Ele é conhecido pelo Jon Watts, que é o Sem Volta para Casa. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então vamos falar desse filme, que é um filme que traz dois grandes astros de Hollywood, apenas Brad Pitt e George Clooney. Só que o que eles fazem, pessoal? A história começa da forma: uma mulher, uma senhora na verdade, liga e fala com... Não tem nome os personagens, então vou falar George e Brad, tá? Liga pro George e fala que aconteceu uma catástrofe para ele vir até o hotel, que ele é o verdadeiro que limpa as cenas de crime, né? Que ele limpa tudo e ninguém conhece ele. É uma pessoa completamente... Você só vai descobrir ele quando é indicado. Quando chega lá, vê o moleque morto, ela fala que ele ficou pulando na cama, caiu numa mesinha e acabou morrendo. Só que quando ele está analisando, ele começa a falar os protocolos para ela, que ela tem que fazer o que ele tem que fazer. Quando a gente menos espera, entra uma outra pessoa, que é o segundo que eu vou falar, que é o Brad, né? Já que eles não tem nome, tá? O Brad chega, começa a ver o trabalho do George e começa a questionar ele. Fala, nossa, você faz umas coisas nada a ver, mas eu vou ficar olhando aqui. Aí ele fala, como você descobriu? Aí ele vê que tem uma câmera no hotel, no quarto, que foi a tal da Pam. Aí ela fala que eles vão ter que colaborar juntos, tirar o moleque daí e salvar a mulher. E aí eles dão uma roupa, ela escolhe cada uma peça, tudo mais, e eles se odeiam porque um não colabora com o outro. E aí a gente vai vendo... Só que o George, como ele trabalha muito mais tempo, ele tem muito mais habilidade do que o Brad, pessoal. E aí ele começa a fazer uns negócios lá, e a gente vê que enquanto o George está trabalhando, o Brad se depara com uma mala escondida. Quando ele abre, tem um monte de barra de drogas, pessoal. Sabe aquelas barronas de droga? E aí, pessoal, os malotes, né, de droga, e aí ele fala, vixe, ferrou, mano. O moleque tinha uma carga de droga, e pra quem será? Aí o George fala, puta, roubaram dos albaneses um tempo atrás, será que ele roubou? E a gente não sabe de nada, só que o pior está por vir. Quando eles vão levando o moleque pro estacionamento, tanto que até o Brad tem a chave, é mais engraçado, porque um trabalha de uma forma e o outro trabalha de uma forma mais complexa. No caso, o George. E aí o George tá voltando. Quando a gente menos espera, pessoal, a gente vê que o moleque está vivo, pessoal. Ele não checou os batimentos cardíacos dele, porque o Brad chegou na cena do crime também. E aí, como ele ficou distraído, ele não checou. Porque o moleque só teve, literalmente, um apagão devido a... Ele deve ter usado as drogas e apagou. E aí, pessoal, eles dão um soco no moleque e levam para uma pessoa lá que faz um trabalho sujo para eles, para ver o que eles vão fazer. Aí o George liga pro contato dele e não atende. Aí o Brad fala, vamos pro meu. Aí ele fala, enxai Natal, tá? Aí a gente descobre que o contato de um e do outro é o mesmo, que é uma mulher lá, que ela começa a ver que o moleque tá vivo ainda. E aí os dois estão conversando, até o Brad fala que já pegou ela e o George nega e tudo mais. Aí eles ficam conversando, até que a gente vê que o moleque sai correndo desesperado de cueca pelo lugar. E aí o George e o Brad vão atrás dele, dão uma canseira, que tem uma das cenas mais forçadas dos filmes, que o George vai passar por cima do moleque, o moleque dá um pulo, consegue cair em pé, e aí consegue finalmente pegar ele. E aí quando pegam ele, fala, então, o que é essa malote de droga aqui na sua mochila? Aí ele fala assim, então, aconteceu o seguinte, eu sou um fracassado, aí um amigo meu falou que a mãe dele morreu, e eu, como favor, ele falou que eu devia levar essas drogas lá para um lugar. Só que eu tenho que pegar o pager, que é lá numa balada. Só que o grande problema nessa balada, ou nesse lugar de encontro aí, é que o tal do Dimitri, que é um gangster ferradão, um cara da máfia e tudo mais, não pode ver que o Brad está com o George, porque ele já trabalhou junto e vai achar estranho e vai querer matar os dois. Já tá rolando o casamento da filha deles, eles acabam sendo pegos pelos dois, e aí uma hora, pra fingir um pro outro, aponta a arma e fala que esse idiota, não sei o que. E aí o Dimitri, beleza, só que o guarda-costas do Dimitri não é tão burro, ele percebe que as armas estão de formas iguais e são idênticas, ele percebeu que a arma ou era do George ou era do Brad. E aí, pessoal,
ele fica puto, vai atrás dele, o moleque consegue pegar o pager, ele é expulso da balada porque fala que ele roubou, e aí ele recebe a notificação que ele tem que ter no depósito lá. E aí quando ele vai lá, o Brad fala pro Jorge que ele vai ter que matar o moleque, que ele não vai ter um outro dia e fica com dó dele. Aí o moleque entra lá, a gente vê que é a maior cilada, pessoal. Quando ele entra lá, começa a entrar os albaneses junto. E também vem o pessoal do Dimitri querer fuzilar o Jorge e o Brad. E aí o Jorge e o Brad saem do carro, que é depenado, pegam as armas, fuzilam o pessoal do Dimitri. Quando entra lá, acha que o moleque morreu. Ele está escondido dentro do porta-mala. E aí quando ele sai, ele fala, já fiz o meu trabalho, né? Agora a gente pode ir para casa. Aí o George aponta a arma pro moleque, que ele não tem nome também. E aí quando ele tá apontando a arma pro moleque, o Brad aproveita e dá um tiro na droga e descobre que a droga tinha um localizador. E com isso fingem que nada aconteceu, decidem dar mais uma chance pro moleque que não tinha nada a ver, levam ele para casa, eles conversam com o pai dele e quando que eles vão para um restaurante, eles começam a conversar entre si e tudo mais. O Brad, antes de ir embora, fala uma frase que era um negócio referente ao indicado dele. E aí ele descobre, pessoal, que isso na verdade fizeram de propósito para secar os dois nessa lanchonete, nesse restaurante, para eles serem mortos. E eles falam, bom, se a gente viver, se eles sobreviverem, vamos falar o nome um pro outro. Ou seja, provavelmente pode ter uma continuação, que a gente não sabe se eles sobreviveram ou não, fica uma incógnita, mas provavelmente eles devem ter sobrevivido mesmo à cilada, à armadilha que fizeram para ele. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, gostei bastante do filme. As atuações do George e o Brad são impecáveis. O George é aquele lado frio, o Brad é aquele lado cômico dele, ele mostrando que ele faz as coisas do jeito que ele quer. O filme tem uma premissa bem interessante, eu pensei que seria aqueles filme bem fraco no começo, que mostra que eles limparam a cena do crime, e aí eles vão ficar brigando o filme inteiro. Mas o legal é que mostrou que tudo, na verdade, foi uma armadilha para pegar os dois e eliminá-los, já que ninguém sabia o nome deles e era a maior forma de conseguir derrotá-los, né? Agora a gente não sabe se a Margaret, que era da promotoria, se ela armou isso para eles, ou foi o próprio Dimitri, ou foi um outro cara para pegar os dois juntos. Mas o filme consegue sair muito bem, tirando a cena patética e ridícula, que o moleque pula e nem bate nele, e o George estava na maior velocidade. O filme é promissor, como eu disse, como eu já tinha dito, vale a pena você assistir. O filme tem uma nota 6,5, eu dou nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Facebook. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e até a próxima. Espero que tenha continuação, hein? Porque vale a pena se tiver Lobos 2.